Casa cheia, né? O Botafogo joga na sua casa, tem essa vantagem, apesar de resultados recentes. Agora, do outro lado, também tem um Palmeiras que cresceu de produção. O Botafogo, no segundo turno, tem um aproveitamento diferente do que estava acostumado. Vamos dar uma olhada. Aí, ó, a gente está vendo esse Botafogo nos 10 jogos de segundo turno, um aproveitamento de 40%, 12 pontos somados, seria o 15º colocado da competição. É por isso que esse jogo é tão crucial, né? Roda a vinheta aí que eu quero ouvir o Pascoal de um plazinho do próximo jogo. O momento não é o ideal para receber o Palmeiras, né? Levando em conta que é agora o vice-líder, que tem ali um adversário direto. Mas o Botafogo vai estar em casa e a expectativa, como eu disse, é que a torcida apoie, que a torcida compareça. É o jogo para, de repente, acabar com a dúvida, Pascoal? Veja como é que são as coisas, né? Se você tomar por base o segundo turno, que a gente mostrou Deu ali... ruim. Hã? Deu ruim. E o Palmeiras subiu para quinto. Essas últimas vitórias do Palmeiras impulsionaram o Palmeiras para quinto lugar. O Palmeiras estava em 10º, estava ali meio que morto, ali parado numa situação delicada, dá uma arrancada. Aí o Botafogo começa a ter essa queda nesses 10 últimos jogos. E aí mostra claramente como é que está o campeonato, né? O Palmeiras muda o estilo de jogo, o Botafogo tenta recuperar o seu melhor formato de jogo, o que levou o Botafogo até essa situação no campeonato, né? O Palmeiras fez essa partida contra o Bahia. O Palmeiras dominou o Bahia, né? Só teve um time jogando que foi o Bahia, foi o Palmeiras. O Bahia ficou praticamente olhando o Palmeiras jogar. O Rogério Ceni suava, que parecia aquele pano de cobrir cuscuz. Sabe aquele pano de... Você cobre o cuscuz, faz o cuscuz, você cobre o cuscuz, né? Aquele bafo d'água, o cara fica todo suado. Então era o Rogério Ceni todo suado tentando fazer o time jogar e não jogava. Então tem uma diferença entre um time que melhorou e um time que está buscando a performance. O Mauro citou uma coisa que eu sempre fico observando também. Quando o jogador sai de campo, não dá entrevista, fica meio acabrunhado, deixa para o treinador explicar, não quer falar com a torcida, é porque a coisa não está funcionando direito. Eu não gosto, não. Palmeiras é o terceiro no retorno, não é nem quinto, é o terceiro. Poxa, melhorou até, eu tinha visto o quinto, melhorou. É que acho que foi antes dessa última rodada, né? Agora, subiu mais. Terceiro? Quem está entre os rebaixados é o São Paulo, que não é assunto de hoje. Pra você ver como é ruim o segundo turno do São Paulo, que não ganha mais fora de casa. O São Paulo está entre os 4 piores do segundo turno. O Botafogo é 15º, a gente acabou de ver, Corinthians 14º, quer dizer... Muda muito a história, né? O Atlético Mineiro é o melhor no segundo turno, Bragantino segundo, Palmeiras terceiro, aí vem Flamengo ou o outro, e o Flamengo é quinto ou quarto, enfim. São times que estão melhorando. Terceira vez que o Botafogo vai encontrar o vice-líder. Ele já pegou o Flamengo, acho que nessa condição, e o Bragantino. Assim, terceira vez que ele enfrenta um vice. Então, é pressão. Acho que o Fluminense também era vice-líder quando Então era o Fluminense, não é o Bragantino, que ele ainda joga com o Bragantino, né? São Paulo, você falou de São Paulo, fica com São Paulo na cabeça, com o Botafogo. Não, acho que ele ainda joga com o Bragantino. Ainda vai jogar. Mas, enfim, é isso aí. Eu não gostei que os jogadores não tivessem falado, tem que ir lá falar que tá tudo... Ih, estamos falando só de casca grossa, né? Ninguém... falando de Tietê, ir lá falar, do goleiro, ir lá falar, pô, dei azar, foi isso e tal... tem bastante gente pesada. O Eduardo, que perdeu uma chance, é um dos cabeças do time. O Eduardo perdeu uma chance claríssima também. Teve 3 chances de finalização, mas uma delas muito boa. Aquelas chamadas grandes chances. Mas enfim, vamos aguardar. É emoção por aí, dona Dani. Ah, com certeza. É um campeonato aberto ainda, depois de 30 rodadas. Olha... Vamos lá, corrida em aberto é uma pergunta para você, fã de esportes. Probabilidades de título de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. O Botafogo tem 80,2%, o Bragantino com 8,6%, Palmeiras 5,7%. Aí o fã de esportes fala, mas o Palmeiras está acima, é importante lembrar, o Bragantino tem um jogo a menos, assim como o Botafogo, né? Até por isso pesa também nessa conta. O Flamengo tem 2,6% de chance, o Grêmio 1,7% de aproveitamento. Vamos ao boa noite tradicional aos nossos comentaristas. André Kfouri, tudo bem? Boa semana, André. Filipão, boa semana. Gustavo, boa semana. Uma ótima semana a todos desde já. E assim, a gente tem que olhar para os pontos perdidos, né? Sim. Nesse momento, por causa da diferença de jogos, principalmente lá em cima, a gente precisa entender que a vantagem do Botafogo, e essa é a novidade, não é tão pequena quanto parece.
porque ela sempre foi grande, de fato, independentemente, né, de quem estava perseguindo ou quem parecia querer mais perseguir o Botafogo. O Botafogo está fazendo algum esforço para tornar o campeonato emocionante, não parecia que isso ia acontecer, com esses resultados ruins em casa. Vem aí um jogo de altíssimo perfil e muita influência em todos os sentidos, porque se o Botafogo perder para o Palmeiras, aí eu acho que a coisa vai ficar de fato bem quente internamente no ambiente do Botafogo. Mas quando a gente olha para os pontos perdidos, ainda é uma situação em que todo mundo adoraria estar, independentemente de qual era a situação durante praticamente todo o campeonato até agora. Eu quero jogar para você, Zupac, trazendo um pouco do contexto do jogo a menos do Botafogo, né? Sim. O Botafogo joga com Fortaleza, fora, né? E lá na final da Sul-Americana, tinha um amigo meu botafoguense trabalhando numa outra equipe de televisão que falou como eu quero que o Fortaleza ganhe. Para já colocar um chinelinho, classificou para Libertadores e tudo mais. Contra o Palmeiras. É meio que isso. Só que o Fortaleza vai ter que jogar essa reta final do Brasileiro. Então, é um jogo muito complicado. Boa noite para você. Boa noite, Felipe. Boa noite, André. Boa noite ao Fã de Esportes. E aí a gente tem que olhar para o cenário anterior, né? O que o apagão das luzes em Botafogo e Atlético Paranaense trouxe para essa conversa. Porque é por isso que não rolou o Botafogo e Fortaleza. Fortaleza e Botafogo, por mais que a gente passe aqui e a gente falou sobre a decisão da CBF, se foi correto ou não, se foi assodada ou não, mas enfim, era para ter acontecido Fortaleza e Botafogo. Em qual circunstância aconteceria? Um Fortaleza reservaço, porque era o último jogo antes da viagem, a véspera da viagem para Punta, para Maldonado, e agora será um Fortaleza titular, um Fortaleza sem vaga garantida para a competição sul-americana, atualmente na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, contra um Botafogo que vai chegar de alguma maneira, a não ser que vença o Palmeiras e vença no final de semana e tal, mas com possibilidade de ser um Botafogo altamente pressionado. Então, assim, aquele apagão do Botafogo e Atlético Paranaense e, em consequência disso, a decisão tomada pela CBF mudou drasticamente a característica dessa partida e pode colocar essa partida como jogo de quarta-feira com um peso muito grande para o campeonato que não se imaginava. Eu estou aqui repetindo, assim, que nem um papagaio, que a gente não teve em momento algum uma disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, só um candidato desde que o Botafogo assumiu a liderança, acho que foi na terceira ou na quarta rodada. Se por um acaso o Palmeiras vencer o Botafogo na quarta-feira, mesmo com um jogo a mais do que o Botafogo, a gente vai estar falando de uma diferença de 3 pontos, né? Então, mesmo considerando que o Botafogo vença o Fortaleza, a gente vai estar falando de uma diferença de pontos de 2 rodadas. Aí a gente começa a ter um campeonato. Então, pela primeira vez, nessa semana, a gente pode mudar a conversa sobre existir a possibilidade de alguém ser campeão que não o Botafogo. E isso diz sobre o segundo turno do Botafogo e me chama a atenção que esse alguém seja o Palmeiras, porque o Palmeiras estava fora da conversa. Né? O Palmeiras estava fora da conversa. Embalou uma sequência de vitórias muito importante. O Bragantino e o Flamengo não jogaram. E o Palmeiras se colocou numa condição que, pelas entrevistas do Abel, nem o Abel acreditava que o Palmeiras colocaria. Mas se colocou e o jogo de quarta-feira ficou desse tamanhão. Ficou gigante. Vamos colocar um pouco desta fase do Botafogo na tela, em números, em tópicos, para a gente entender. Ó, de olho no retrovisor, André Kifuri. Situação recente do Botafogo no Brasileirão. Ganhou 12 pontos dos 30 que disputou no segundo turno, um aproveitamento de 40%, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Não vence há 4 partidas no Newton Santos, onde no começo do campeonato era imbatível, praticamente. E não se um time só empata, dá para usar o termo imbatível. Não, era avassalador. Imbatível. Mas tem invicto. Exato. Basta não perder. Exatamente. Antes disso foram 11 vitórias em 11... Ah lá, tava ali, inclusive. Eu me antecipei. Tava ali. Se eu lesse a frase, teria sido mais simples. A primeira derrota foi aquela pro Flamengo com o golaço do Bruno Henrique. Exatamente. A maior diferença entre Botafogo e Palmeiras foi de 14 pontos na 15ª rodada e na 27ª. Gente, a 27ª foi agora. Sim. E a atual diferença é de 6 pontos. Botafogo tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras, mas é ao confronto direto que é nesta semana. Quando você entra para jogar, tem 3 resultados que podem acontecer. O futebol, ele prega peças em todo mundo, né? Um time é mais forte do que o outro, está em casa, tem jogadores mais decisivos, tem uma campanha muito melhor, perde em casa. Isso aí sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Deveria acontecer com uma equipe que está caminhando para um título que jamais venceu,
etc, 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 toda a caminhada do Botafogo e a importância, a relevância do que está acontecendo em 2023? Não.